Olá, pessoal. Vamos então fazer algumas considerações sobre as perguntas aqui do Leandro, que está numa situação que eu acho que está acontecendo com todo mundo, que é um prejuízo aí de marcação a mercado nos prefixados. Claro, nos prefixados a gente sente mais, porque nada corrige nada, né? Então é osso, né? Porque no Tesouro IPCA a gente tem o VNA. No prefixado a gente não tem nada. A única coisa que nos defende é a taxa. Tem que ser uma taxa alta o suficiente para superar os períodos aí ruins de marcação a mercado e de inflação alta, certo? Se a marcação a mercado não existisse ou se a inflação não subisse, o prefixado seria um investimento perfeito, né? Porque ele sempre tem uma taxinha a mais. Só que às vezes essa taxa a mais não é margem, uma margem suficientemente boa para garantir aí a tranquilidade em todos os períodos de oscilação. Então vamos ver o caso dele aqui, ó. Eu investi no prefixado 24 e está perdendo R$ 27. Bom, isso aí não sei quanto que você investiu, não sei qual foi a diferença de taxa para estar causando isso, mas o que eu sei é o seguinte: 1º de julho de 24 está logo ali e os 1.000 vão valer 1.000, certo? O prefixado vai valer 1.000 nessa data. Então eu não teria maiores preocupações, certo? Mas isso aí sou eu. Assim, ó, essa pergunta aqui, o que fazer, a gente não pode fazer recomendação, certo? Eu estou dando informações aqui para auxiliar o seu entendimento e dos demais ouvintes sobre o investimento. Então, assim, ó, se comprou aí numa taxa de 9% alguma coisa, já sabendo aí com a inflação aí a 8, 9%, bom, então assim, sabe que a margem é extremamente curta, é muito pouca margem de segurança contra a inflação. Mas sendo nós temos 2022 inteiros, bom, temos que terminar este ano de 21, 22 inteiro, 23 inteiro e a metade de 24, quase 3 anos. Então, quer dizer, se o Banco Central for bem sucedido aí em reduzir a inflação, ela pode cair de 8 para 6 para 4 e ficar em uma média de 6% nesses próximos 3 anos. E aí quem comprou a 9 está muito bem. Então é só ter paciência, certo? Então no Tesouro Prefixado 24 eu não veria grandes problemas, certo? R$ 27 é muito, é pouco, não sei, eu não sei quanto que a pessoa investiu, né? Então fica aí a dica também para as próximas perguntas, né? De repente, coloca assim, ó, comprou, não precisa dizer quantos títulos. Comprei o título no dia tal, preço tal, e tal dia ficou preço tal, taxa tal. Aí a gente pode comentar com mais propriedade, né? Porque R$ 27, se a pessoa investiu 10.000, é irrelevante. Se a pessoa investiu R$ 100, é muita coisa. Então não dá para saber. Coloquei no prefixado com juros semestrais e está menos R$ 103. Bom, o prefixado com juros semestrais, para quem comprou, que é o 31, né, o pré-31, para quem comprou a 7%, tá horrível, né? Para quem comprou a 9%, não tá legal ainda, certo? Para quem comprou a 10%, também não tá legal, tá só empatando. Mas a questão é a seguinte: o tesouro prefixado com juros semestrais, isso aqui está acontecendo comigo também, certo? Porque eu comprei ali a 9%, comprei, tá? E tô tranquilo, porque o prefixado com juros semestrais, a gente tem que ver o seguinte: o objetivo do investimento, certo? O objetivo do investimento no prefixado é a renda, não tem outro, porque ele não corrige nada, 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 não corrige o principal e não corrige o cupom, mas você tem um cupom um pouquinho maior do que se você tivesse investido o mesmo valor no IPCA com juros. Então, o prefixado com juros, com o mesmo valor investido, paga uma renda maior que o Tesouro IPCA com juros, tá? Então, o que a gente tem que olhar no caso do prefixado? É a renda, não é o valor. É da marcação a mercado. É a renda. É a renda, é a renda. Porque a única coisa que ele dá de melhor é renda. Então é a renda. E o que você vai fazer com essa renda? Você comprou, não sei, pagou
pagou R$ 1.100 e agora o título está menos de 1.000. Se for essa a situação, ok. Em 2 semestres você recebe de volta o valor do preço e ele já fica empatado. E aí toda a renda restante é lucro puro, tá? Isso é um ponto. Mas, desde agora, o que você vai fazer com essa renda? Outra coisa, por causa da marcação a mercado, a renda muda? E a resposta é não, a renda não muda. A renda do prefixado, você pode pegar e escrever na pedra. Você vai receber bruto R$ 48,81 por título inteiro recebido. Daí depois tem que descontar o imposto de renda e a taxa B3. Mas a renda não muda, ela não muda. Assim como os R$ 1.000 lá do vencimento não mudam, a renda não muda, a renda não cai. Pode acontecer o que quiser com a marcação a mercado. O título pode, na marcação a mercado, estar valendo R$ 2.000, como pode estar valendo R$ 200. A renda vai ser a mesma. Isso é muito importante, certo? Então você vai ter uma estabilidade de renda até 2031, que vai ser corrida pela inflação, certo? Mas o que você tem que fazer? O que o investidor, né, ligado aí vai fazer? Ele vai investir a renda. Ele vai pegar a renda e vai fazer essa renda gerar novos frutos, novos filhos, novos investimentos, novos títulos, certo? Então, isso é muito, muito importante. De novo, o problema não é o investimento, o problema é o que a gente faz com o investimento, tá? Então, assim como eu tinha muito problema com o prefixado com juros, depois que eu aprendi isso, que a renda é o principal, quando você pensa em investir nele, e que você tem que investir essa renda, reinvestir essa renda, melhor dizendo, eu vi que o papel não tem problema nenhum. O problema é o que a gente faz com o investimento. Porque se eu pegar essa renda do pré-31 e gastar, perdi, porque eu sei que vai ter inflação, certo? Bom, e aí a questão é a seguinte: prefixado deve ser uma dor de cabeça na sua carteira ou deve ser um plus, uma pimentinha? Tem que ser um plus, tem que ser uma pimenta e não uma dor de cabeça. Quando é que o prefixado vira dor de cabeça, pessoal? Tá, quando a inflação sobe, ok. Quando a marcação do mercado fica ruim, ok. Mas vejam, um problema pode ser grande, pode ser pequeno. Se eu aloquei na minha carteira 10% em prefixado, eu tenho uma preocupação que é tranquila, certo? Porque eu sei que julho de 24 está logo ali, eu vou ter os R$ 1.000 brutos, e eu sei que eu vou reinvestir toda a renda do prefixado com juros. Então eu estou tranquilo, é só 10% da carteira. Pode acontecer o que quiser com a inflação e com a marcação do mercado. Agora, se eu tenho 100% da carteira em prefixado, olha, eu vou subir pelas paredes e vou acabar cometendo uma decisão errada. Então, pessoal, assim, ó, objetivo, prazo, o que você vai fazer com o investimento, certo? Alocação, tudo isso tem que ser pensado antes do investimento. Antes. Porque depois, o que acontece? Você sai no prejuízo, certo? E para você não sair, você tem que ter planejado antes, você tem que ter ponderado melhor as taxas antes, você tem que ter feito um planejamento de reinvestimento, um planejamento do prazo, você tem que ter o escudo, a armadura, defesa contra os prefixados. O que é? Tesouro IPCA. No caso do IPCA do pré-24, o escudo protetor para ele é o IPCA 26. No caso do prefixado com juros 31, o escudo protetor dele é o IPCA 30 com juros. E aí vocês tendo os IPCAs na carteira junto com os prefixados, certo? O que a inflação estressar nos prefixados, vocês não se preocupem que vai ter reposto no VNA do Tesouro IPCA, certo? Aí você pode argumentar comigo assim: bom, Nathan, então eu nunca invisto em prefixados? Olha, talvez seja para o seu perfil nunca investir em prefixado, certo? Mas assim, para o meu perfil, eu acho legal, tá? Eu acho legal ter um temperinho ali, ter uns 10%, mas isso não pode dar dor de cabeça. Eu tenho que reinvestir e eu tenho que planejar muito bem esses prazos. Senão, eu posso me dar mal pela
por não saber o que fazer no momento que as taxas estressam, que a marcação estressa ou que a inflação sobe. Nesses eventos, inflação sobe, marcação do mercado fica ruim, eu tenho que ter o plano. Então, se eu tenho muito mais Tesouro IPCA na carteira, o que eu faço? Eu fico tranquilo, eu não compro mais pré-fixado e eu dou o tempo dele. Eu dou o tempo lá que o pré-24 precisa e os fluxos de caixa do pré-31 eu reinvisto em Tesouro IPCA. Pronto, não tem erro, certo? Mas assim, pessoal, cada um tem que parar, refletir e pensar, certo? A gente está num momento em que a gente não pode mais investir por impulso ou investir sem um planejamento prévio. A gente tem que planejar tudo antes, certo? Tudo antes. E pensar assim, se a inflação disparar e eu tiver só Tesouro IPCA principal, eu estou protegido? Estou protegido. Mas a marcação do mercado vai me fazer sofrer. E aí como é que eu posso, de certa forma, me blindar disso? Bota um pouquinho de Tesouro IPCA com juros. A taxa do pré-fixado foi a 12%, 1% ao mês. Vou lá e vou comprar tudo. Não. Investimento não é concentrado. Sempre tem que ser diversificado. Sempre tem que ser bem alocado. E aí isso vai te evitar dor de cabeça no futuro, certo? Lembrando que a gente não pode fazer recomendação, isso é norma da CVM, tá? O que fazer você vai ter que pensar, você vai ter que decidir, mas o que eu digo assim, o melhor é não entrar no abacaxi, certo? Se o pré-fixado não é um investimento para o teu perfil, não entra, certo? E esse aqui é o problema que acontece muitas vezes na internet. As pessoas, elas olham outros investimentos com mais risco, porque no pré-fixado, pelo menos eu tenho a data, que eu sei que eu vou receber e eu sei quanto eu vou receber na data. Tem investimentos que não tem nada disso, né? Que o futuro é uma incerteza completa. E as pessoas muitas vezes vão assim, caixa cheia, né? Investem tudo lá no investimento de risco. E aí é que dá o problema, né? Pelo menos no Tesouro a data nos defende. A data nos defende dos nossos próprios erros, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Muito planejamento, muita ponderação e o melhor de tudo nesses momentos ruins é esperar. É esperar. No caso do pré-fixado, deixa o jurinho dele composto agir, deixa ele chegar lá nos R$ 1.000, do pré-fixado com juros, reinveste os juros recebidos e não parar de investir. Isso é o melhor. E se planejar de uma maneira que tu não fique refém quando a inflação sobe ou quando a marcação do mercado ficar ruim, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.